Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a presença do Deus vivo, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Vamos falar sobre leis, sobre perdão, sobre a graça, uma palavra tão pequena em letras, mas grande em conteúdo. O povo de Israel, no princípio da criação, o povo de Deus começou a crescer, se multiplicar, se expandir sobre a terra. Depois de sair do Egito, peregrinar pelo deserto, entrar na terra de Canaã, e era preciso que leis fossem criadas para que, se alguém cometesse alguma irregularidade, fosse enquadrado em um determinado artigo da lei. Então, leis foram criadas. Inclusive, Deus deu a Moisés no Monte Sinai, no deserto, as tábuas com os 10 mandamentos das leis de Deus para serem observadas. E a lei é boa para quem obedece, para quem não infringe, para quem não comete irregularidades. A lei é boa. E a lei foi criada para o infrator. Se uma pessoa comete uma irregularidade, é enquadrada em um determinado artigo da lei, ela vai ser julgada, penalizada pelo ato infracionário que foi enquadrado em determinado código da lei penal. E espiritualmente, Deus também estabeleceu regras para serem observadas. A Bíblia diz em Romanos 5, capítulo 5, versículo 20, ela fala sobre a graça de Deus. O apóstolo Paulo, se dirigindo aos romanos, à igreja de Roma, ele escrevendo esta carta, ele disse: aonde o pecado abundou, aonde o pecado imperou, aonde o pecado se proliferou, aonde o pecado abrangeu e atingiu a humanidade sobre a terra, a graça de Deus superabundou na pessoa bendita de nosso amado, suficiente e eterno Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra de Deus também nos revela que este mundo já está no maligno. O pecado se proliferou de uma maneira tão grande sobre a terra que foi preciso Jesus Cristo vir a este mundo, passar por tudo aquilo que passou e trazer a nós a sua graça, o seu perdão. A Bíblia Sagrada nos fala em Tito, Paulo também escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Ele disse o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, se revelou, trazendo salvação a todos os seres humanos da terra. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, só porém os seus não o aceitaram. Mas a todos quantos o aceitaram, foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. A graça é o perdão. A graça é a benevolência. A graça é o amor de Deus derramado. É uma atitude nobre, tomada por uma grande autoridade que tenha condições de agir segundo as leis para conseguir ou conceder o benefício do perdão, do amor, da graça a uma determinada pessoa. A Bíblia diz em Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação para todos os homens. Mas a salvação é mediante a fé e um verdadeiro arrependimento. Dessa maneira,
o ser humano alcança a graça? Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, o apóstolo São Paulo também falando à igreja aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele proferiu palavras ditas pelo próprio Jesus: a minha graça a ti te basta. A minha graça a ti é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fragilidade, na fraqueza, na falta de força. A minha graça te basta, disse Jesus a Paulo, Paulo escrevendo aos Coríntios, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Em 2 Coríntios 13 e 13, a graça de Jesus, isto é, o amor de Jesus, a benevolência, a ternura, a brandura, a compaixão de Jesus, o perdão de Jesus, seja com todos os homens na comunhão do Espírito Santo e na presença do Deus vivo. Temos alguns exemplos na Bíblia. Temos o exemplo do grande rei Davi. Davi foi muito perseguido por Saul devido ao ciúme, à inveja, porque foi chamado por Deus ainda na sua tenra idade e ungido pelo profeta Samuel para ser rei sobre a nação de Israel. E Saul intentou inúmeras vezes tirar a vida de Davi. Mas aquele que Deus chama, ninguém consegue derrotar. E Davi foi protegido por Deus. Deus usou o filho de Saul, Jonatas, numa amizade muito grande, muito fraterna com Davi. E Jonatas protegeu a Davi até que Davi assumisse o reino de Israel. E por consequência disso, Davi fez um pacto com Jonas e disse que não ia se esquecer da família de Jonas, da família de Saul, dos descendentes de Saul. E posteriormente, quando Davi assumiu o reino, ele concedeu graça, misericórdia, benevolência, perdão, amor, uma atitude nobre de um rei que governou Israel por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. O rei Davi concedeu graça a Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul, um homem pobre, doente, que carecia de ser alcançado pela graça, pelo perdão, pelo amor, por um olhar de ternura e de misericórdia. E Davi mandou chamar a Mefibosete e fez com que Mefibosete fosse engrandecido, assentasse à sua mesa, ceasse com ele e vivesse uma vida abençoada, porque Davi concedeu a Mefibosete a sua graça. Nós temos exemplos na Bíblia que falam desse teor, dessas obras, dessas atitudes, dessas ações que foram efetuadas por líderes, por homens de Deus, que tiveram na frente do governo e do domínio do povo de Israel. Vamos olhar agora para a época de Jesus. Jesus veio a este mundo, nasceu, viveu 33 anos e 6 meses aproximadamente, mas ele veio para cumprir um projeto de Deus, morrer crucificado para cumprir o que disse Isaías em Isaías 53, e o que disse Zacarias em Zacarias 11, versículo 12, e o que disse Miqueias em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele veio para cumprir o que tinha sido dito pelos profetas.
700 anos, muitos séculos antes desses acontecimentos, os profetas já estavam proferindo e apontando para este ato benevolente que Jesus realizou na cruz do Calvário. Inocentemente, quando Jesus foi a julgamento, julgado e condenado perante Pilatos, Pilatos tinha autoridade para outorgar a Jesus Cristo a sua graça, o seu perdão, mas ele preferiu fazer um plebiscito e por ocasião da Páscoa, todos os anos, eles tinham o costume de libertar um prisioneiro. Mas Jesus estava preso sem cometer nenhuma maldade, sem cometer nenhum crime, sem cometer nenhum erro, sendo ele o próprio Filho do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Mas era necessário que Jesus fosse preso, julgado e condenado à morte e morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitasse para nos outorgar o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça, a vida eterna através dessa grande obra realizada em Jerusalém. Pilatos lançou ao povo esse plebiscito. Ele lavou suas mãos, ele poderia ter oferecido a Jesus a sua graça. Mas era necessário que Jesus padecesse e fosse morto. Porque Jesus mesmo dissera que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. E Isaías, 7 séculos antes de Jesus, ele proferiu a cena da cruz. Profetizou a respeito da cena da cruz. Pilatos lançou ao povo e dissera ao povo: temos aqui Barrabás, que por ocasião da Páscoa nós devemos ter esse hábito de soltar um criminoso, um prisioneiro. E temos Jesus de Nazaré, aquele que diz ser o rei dos judeus. A quem soltaremos? E o povo clamou com grande voz, disseram: soltem Barrabás, um criminoso, um homicida, um infrator da lei, um homem que na verdade não merecia ser agraciado pelo perdão do governador. Mas perdoaram Barrabás. E Pilatos perguntou ao povo: o que faremos então de Jesus chamado o Cristo? E o povo gritaram com grande voz: crucificai-o, crucificai-o, crucificai-o. E desta maneira aconteceu. Jesus foi condenado inocentemente, julgado, pregado em uma cruz para cumprir-se o que fora dito pelo profeta Isaías, martirizado e crucificado, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos outorgar o seu perdão e a sua graça. Graça é um favor que nós até mesmo não merecíamos. Lá na cruz do Calvário, Jesus ainda ofereceu aos homens a sua graça, orando e dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Estevão, um diácono que foi consagrado em Jerusalém entre os 7, também na hora da sua morte, sendo apedrejado inocentemente, ajoelhado, sendo apedrejado, martirizado pelos seus algozes, ele orou e disse: Senhor, meu Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isto é a graça de Deus derramada em nossos corações. Para concluir, menciono aqui novamente, como já mencionei anteriormente, Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a presença do Deus vivo possa inundar a tua alma de gozo, de paz e de alegria, e oxalá que você também seja alcançado por essa dádiva maravilhosa chamada a graça de Deus. Deus que nos abençoe na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.